hipotireoidismo, relatos de pacientes. Nesse vídeo eu vou comentar os comentários de pacientes que responderam lá um post que eu fiz no meu Instagram. Então, se você me segue só aqui no YouTube, aconselho que vá lá também me seguir no Instagram para ver esses comentários, participar desses posts que, quem sabe, o seu comentário um dia eu traga aqui para o YouTube, né? Então, vamos lá. Aqui está o meu Instagram. Toda sexta-feira eu trago esse quadro Conta Como Foi, a sua experiência sobre algum tema relacionado aqui ao canal. E aqui conta como foi a experiência com hipotireoidismo. Então deixa eu dar um zoom aqui e pegar aqui algumas perguntas, né? Essa pergunta da Carlinha é uma pergunta mesmo, né? Fez parcial, ficou com a saturação sempre baixa. Não é normal, talvez seja o aparelho. Vamos lá, pegar aqui os comentários. Pegar aqui o da Mônica, ó. Horrível, fiz cirurgia da tireoide há 1 ano, fiz radiodo junto, veio o hipotireoidismo, sofro 23 quilos mais alto, lá estima, mais alta estima lá embaixo. Então aqui é um ponto importante, né? Alguns pacientes que fazem a cirurgia associam ganho de peso ou tem hipotireoidismo e associam esse ganho de peso à doença da tireoide. É importante saber que todos os sintomas do hipotireoidismo, quando inicia o tratamento, quando a gente vê que o TSH está adequado, os sintomas eles não têm mais como ser culpados, né? Não tem como ser contabilizado pela doença da tireoide. A doença da tireoide ela tem tratamento bastante eficaz e às vezes o problema é o paciente enxergar a doença da tireoide, o hipotireoidismo como culpado, sem ser o culpado, né? Então, por exemplo, o ganho de peso, ele tem relação principalmente com o déficit calórico. Se você está comendo muita comida e não está gastando essa energia ela vai ser estocada pelo seu corpo. A doença da tireoide, quando está descompensada no hipotireoidismo, é possível sim ter um metabolismo mais lento e facilitar esse ganho de gordura. Mas se você está fazendo um acompanhamento, está usando as medicações e os seus exames estão bons, a causa desse problema não é da tireoide. Precisa investigar o motivo do que está acontecendo, né? Então vamos lá, outro comentário. A Bibi colocou aqui. Boa tarde, doutor. Descobri meu hipotireoidismo há cerca de 5 meses. Muito cansaço, inchaço no rosto, memória não estava boa, muita queda de cabelo. E o principal fator foi ter tentado engravidar, né? Então fez os exames e acabou descobrindo. TSH estava acima de 100, mas agora eu estou tratando e graças a Deus melhorei e os exames estão 0,9. Então, assim, todos os sintomas do hipotireoidismo realmente aparecem desse tipo aqui. O paciente com bastante inchaço, o paciente com uma queda no desempenho, na cognição, começa a ficar mais lento o raciocínio, a memória, queda de cabelo. E afeta a fertilidade quando está descompensado. Eu aproveitei esse comentário para perguntar, né, se os sintomas tinham desaparecido e quanto tempo depois. Então ela colocou aqui, ó, os sintomas melhoraram muito, quase não sinto mais eles, percebi uma melhora depois de 2 meses de tratamento. Às vezes essa demora tem relação principalmente com a dose, né, se não estava uma dose bem ajustada, porque a medicação ela tem uma meia-vida de 7 dias. Então, quando a dose está correta, 7 dias tomando a medicação, em geral os sintomas já tendem a ir embora. Mas em algumas pessoas precisa primeiro ajustar a dose até fazer realmente efeito. Mas aqui um comentário bom para ver que mesmo um paciente que chegou com TSH de 100, altamente sintomático, os sintomas todos foram embora. Vamos lá, outro comentário. A Paty, luta contra o hipotireoidismo há 5 anos, nunca consegui parar em 1 miligrama do Eutirox, já estou no 175 e os sintomas continuam do mesmo jeito. Tenho nódulos, aguardando consulta com o endocrinologista há 3 meses, irei repetir os exames mês que vem para saber como estou do hipotireoidismo. E aqui eu comentei, né? O tratamento do hipotireoidismo só resolve hipotireoidismo. Se os sintomas forem causados por outro problema, realmente não vai melhorar em nada. Que é exatamente isso que a gente estava conversando, né? Sempre precisa ficar atento a isso. Um comentário que eu tenho observado nos pacientes que eu atendo que já foram em endocrinologista, que acompanham com endocrinologista, às vezes a sensação que dá é que nunca a dose está certa. Mas eu percebo que parece que o endocrinologista, alguns deles, sempre aumentam ou diminuem. É como se nunca estão satisfeitos. E alguns pacientes que eu vejo, quando a gente pega o histórico do TSH, não havia tanto motivo para ficar subindo e descendo a dose. Então, às vezes, isso gera uma sensação do paciente, uma angústia de o tratamento nunca está certo. Mas, às vezes, é só porque o médico estava mexendo muito na dose. Às vezes, o paciente estava com exames bons. A meta do tratamento do hipotireoidismo, na maioria dos pacientes, é deixar o TSH entre 0,5 e 2,5. Então, se o exame está entre 0,5 e 2,5, não tem por que a gente mexer na dose. Às vezes, outro problema que eu vejo
fazer combinações de dias. Por exemplo, o paciente passa 4 dias tomando uma dose e 3 dias da semana tomando outra dose. Ou então toma em dias alternados uma dose maior e no outro dia uma dose menor. Isso gera uma confusão no paciente, às vezes o paciente não se sente bem, acaba gerando mais ansiedade, mais preocupação, às vezes o paciente toma um e no outro dia ele não lembra qual foi o que tomou. Então eu prefiro tentar manter só um medicamento todos os dias para gerar o mínimo de desconforto no paciente. Quando a gente vê que está tudo indo bem, a gente afasta o acompanhamento, não precisa acompanhar tão de próximo, tão de perto, e sempre na consulta buscar outros problemas do que pode estar incomodando. Às vezes o paciente tem uma ansiedade que não está sendo tratada, tem um estresse, está com algum problema na família ou no trabalho ou financeiro, algo está incomodando e você precisa esclarecer ao paciente para que ele saiba que às vezes o problema não é a tireoide, às vezes é aquela outra situação que está tirando a energia, que está prejudicando. Às vezes o problema é um problema físico, às vezes é uma anemia, uma paciente mulher que tem um fluxo menstrual muito intenso, ela pode perder tanto sangue que entrar em anemia. E a anemia traz todos os sintomas do hipotireoidismo. Então, às vezes a causa realmente não tem nada a ver com a tireoide, né? Mas o paciente não sabe, né? Aqui do comentário da Jaqueline. Melhor que ter hiper e pior, mas quando tudo está ajustado dá para levar tranquilo. Então, hipertireoidismo descompensado, já fiz outros vídeos aqui de relatos, realmente ele é muito pior que o hipotireoidismo, mas o hipotireoidismo descompensado também é muito ruim. Realmente a Jaqueline acertou aqui. Para quem já viveu os dois, né? Realmente o hipotireoidismo ele é bem mais tranquilo. Aqui a Fabiana. Passei 15 anos com hipertireoidismo, sofri horrores, fiz a iodoterapia e passei a hipotireoidismo, ainda estou na fase de ajuste do T4 se adaptando. Mas confesso que os dois são ruins. Confesso que tá com hipo, me veio a saudade quando estava com hiper, que vivia acelerado o tempo todo. Porque o desânimo e a sonolência que o hipo causa, que Deus cuide de cada um que luta contra essa doença. Realmente ainda está no período de ajuste, né? Quando acertar a dose, provavelmente esse desânimo e essa sonolência todos vão embora. É algo que sempre acontece na maioria dos pacientes. Quando não acontece, precisa investigar o motivo do que é que aconteceu, por que é que não foi tão ajustado, né? Em algumas pessoas também é importante alinhar a expectativa. Às vezes o paciente acha que vai mudar completamente tudo da vida só por conta daquele comprimidozinho da tireoide. Não é bem assim, né? Como eu comentei no outro comentário, né? O remédio do hipotireoidismo resolve o hipotireoidismo. Vamos lá, outro comentário aqui da Tâmara. Mudou totalmente minha vida, dores no corpo, parecia que tinha tomado uma surra, ânimo zero, depressão, ansiedade, colesterol alto, nódulos na tireoide, agora uma eterna dieta que nunca baixa o colesterol. Então, aqui eu vejo vários problemas, né? Primeiro que hipotireoidismo não costuma causar dor no corpo. Então, se está tendo muita dor no corpo, talvez não seja hipotireoidismo, talvez seja outro problema. Aí quando a gente vê uma eterna dieta que não baixa o colesterol, às vezes eu pego alguns pacientes que por vídeos de internet, por orientações de médico, começaram uma dieta muito agressiva e essa dieta é tão agressiva que a pessoa se sente cansada por falta de comida, tá passando fome, tá com uma dieta que tá tirando a alegria de viver, porque a pessoa não come, não tem energia e acaba colocando a culpa em todas essas situações no hipotireoidismo, como se o tratamento fosse o culpado daquilo, quando na verdade a pessoa mesma causou, né, ou induzida por um profissional, causou aquela situação. Cortou todo o glúten, toda a lactose, toda a cafeína, parece estar vivendo só de luz, sem comer nada, e começa a ter um cansaço, uma falta de energia, e o motivo, né, ela mesma causou, né, por conta da dieta. Então é importante ter o acompanhamento com um nutricionista que tenha bom senso, né, não dos que são radicais, terroristas, tá? É algo que tem que ser bem avaliado também. Aquilo que eu estava comentando, né? A Belpin mandou aqui, ó. Sempre que volto no endócrino, de 3 em 3 meses, ele muda as miligramas do remédio. Será que é por isso que não perco peso, faço academia e pilates, também sigo dieta passada pelo nutricionista? Realmente acaba tendo uma flutuação hormonal que talvez não tenha necessidade, né? O hipotireoidismo, ele tem sim um período de ajuste, que precisa ser ajustado de uma forma mais intensa. Por exemplo, o paciente que tem tireoidite de Hashimoto, ele vai desenvolver hipotireoidismo em algum momento da vida. E à medida que a tireoide vai perdendo a função, a gente vai aumentando a dose. Só que chega uma hora que estabiliza isso. Então, nesse período que ela está parando, em alguns pacientes, a cada 2 meses, a cada 3 meses que é feita uma nova consulta, a dose precisa ser ajustada. Mas, em geral, a gente tem um limite. Na maioria dos pacientes, a dose máxima é em torno de 100 a 125. Então, uma pessoa que não tem mais tireoide, a dose que a gente prescreve geralmente é 100 a 125. Então, se o paciente está precisando tomar uma dose como essa, em geral, já estabilizou, já não precisa mais ter tanta flutuação. Mas a sensação que eu tenho é que o problema em muitos pacientes
pacientes não é esse. Às vezes é um endócrino que eu acho que para ter alguma coisa para fazer, ficam mexendo ali na dose da medicação, quando muitas vezes isso gera um problema para o paciente, uma percepção de que o tratamento não está indo bem. Tá? Então é isso, pessoal. Já comentei muitos comentários, né? Foi bem bacana esse vídeo. Se você gostou desse tipo de vídeo, já deixa aí comentando se você gostou, né? Comentando nos comentários, e você escreve um comentário, curta esse vídeo, me siga lá no Instagram. Na próxima sexta-feira, quando eu abrir esse quadro, você participa, né? Que aí tem uma chance grande de eu trazer o seu comentário aqui. E muito obrigado pela audiência, por assistir os vídeos, por participar lá do Instagram. Tudo isso daqui só é possível porque você assiste o vídeo, assiste o canal, se inscreve. E é isso. Até o próximo. Valeu!